Pronto. Bom dia, hoje eu vou apresentar as minhas 4 notícias da professora Julieta Oliveira, matéria português. A primeira notícia é sobre do jornal é sobre o jogo Valorant. Valorant, nas etapas, a empresa Shroud afirma que o jogo não está pronto para ser lançado em junho. Aqui, em 21 de maio, a Riot anunciou que o lançamento de Valorant acontecerá em 2 de junho, mas não vai acontecer. Por quê? Por causa dessa pandemia, o jogo não pode ser iniciado em 2 de junho, e quando ele for iniciado, só vai ser lá para os meses de julho ou agosto, ou estendendo mais para dezembro. Porque já como não tem ninguém trabalhando nas firmas e no jogo, tá todo mundo em casa, lá na empresa, porque ninguém pode estar junto, porque é uma grande empresa com um local fechado em cada etapa. Aí a empresa não está funcionando ainda. Aí eles estão trabalhando em casa, por isso que a demora está tão grande. Aí quando o jogo vier, ele vai vir com um grande pacote de atualizações e vai vir com um grande pacote de atualizações. Ele vai vir com um grande pacote de atualizações e vai vir com coisas adicionais nele. E a quantidade de personagens que vai ter nele vai ser de 10 a 15 personagens para você escolher livre. Por exemplo, tem a Misha, tem o Reynolds, tem um bocado de personagem. E agora eu vou falar sobre a segunda notícia, que é sobre o basquete. Faleceu Jazz Lowe, técnico de Stockton e Malone no Utah Jazz. Morre aos 78 anos. O Jazz Lowe, ele sofria de 2 doenças, que era Parkinson e era a demência corporal. Ele faleceu nesta sexta-feira. Aí ele foi técnico do Utah Jazz por 23 temporadas, comandou as finais da NBA com o time em 1997 e 1998 e andou ganhando até hoje. Está no Hall da Fama desde 2009 até os dias atuais de hoje. E ele foi o 6º técnico, mas primeiro ele foi assistente e depois consultor do senhor Frank Leyden. Depois que o Frank Leyden foi demitido em 1984, em 1988, Jazz Lowe foi classificado como técnico da nova NBA. E desde de lá para cá está no Hall da Fama, pois ele foi um grande técnico em toda a história da NBA, nos jogos de Utah Jazz e Malone. Agora eu vou falar sobre a minha terceira notícia, sobre o desporto. Barcelona já decidiu 6 jogadores que não voltam para a Camp Nou. A Camp Nou são grandes torneios que fazem com que jogadores sejam leiloados anualmente, semanalmente e mensalmente. O jogador que está sendo leiloado nesta temporada vai ser o Philippe Coutinho, pois já como essa pandemia estragou praticamente com todos os clubes mundiais de futebol, o Philippe Coutinho é o jogador mais caro que tem. E para salvar todo o time de Barcelona, eles estão vendendo o Philippe Coutinho, que é um jogador muito bom e que vai ser um dos mais caros que a Barcelona vai conseguir salvar. Pois eles vendendo o Philippe Coutinho, eles vão conseguir novas contratações e vão conseguir levantar o time cada vez mais quando acabar essa pandemia. E a última notícia, para terminar, é a 4ª notícia sobre os enfermeiros. Como os enfermeiros lidam com a morte nos hospitais. A morte no cotidiano dos enfermeiros todo dia morre alguém dentro de hospitais. Todo dia, anualmente, todo dia, todo mês, toda semana. E a gente vê que não é fácil a vida dos enfermeiros. Agora mesmo, nesse tempo de pandemia, o que a gente mais vê dentro de hospitais é gente morrendo. E os enfermeiros fazem de tudo para salvar essas pessoas. Anualmente, morre mais de 5.000 a 6.000 pacientes dentro de hospitais. Agora a gente para pensar. Se não existissem os enfermeiros nem os médicos, como é que ia ser a nossa vida? A gente praticamente já estaria extinto. Então, como eles lidam, a gente vê nos olhos deles, na expressura deles, que todos eles sentem medo de morrer. Pois não é fácil, você está cuidando lá da cirurgia de uma pessoa, de repente se você aplicar anestesia errada, ele vai morrer.
aí você vai ficar com aquele peso na consciência e o medo de você morrer com alguma doença infectagiosa, ser infectado e tudo mais, principalmente nesse tempo de pandemia. Então a vida dos enfermeiros não é fácil. Por isso que eles pedem para que todos nós fiquemos em casa e não sairmos. Pois essa pandemia só está existindo porque se não houvesse pandemia e todo mundo ficar em casa, já nenhum leito do hospital mundial conseguia registrar mais casos e também não ia ter tanto leito no mundo todo. Para você ter noção, Estados Unidos e China, países de primeiro mundo, estão sem leitos. Imagina o Brasil. O Brasil é um país abençoado, por isso que ele não está se agravando cada vez mais. Entendeu? Agora eu desejo para vocês um bom dia e muito obrigado pela atenção.